Graça e paz, queridos irmãos, graça e paz, minhas queridas e amadas irmãs em Cristo Jesus. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 1, e nós vamos ler até o versículo de número 13. O tema da nossa mensagem hoje é a carta às 7 igrejas, as 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Já tivemos uma mensagem falando sobre as primeiras 4 igrejas, as primeiras 4 cartas. Tivemos uma mensagem especial falando sobre a estrela da manhã, que é uma expressão que aparece lá na carta à igreja de Tiatira. E agora nós vamos falar sobre a carta de Sardes e a carta de Filadélfia. Nós vamos fazer a exposição do Apocalipse até a gente chegar lá no capítulo 22, no versículo de número 21. Ok? Eu vou tentar fazer o máximo para não repetir as ideias que eu já apresentei aqui, a não ser que eu ache a repetição delas relevante. Até porque o apóstolo Paulo diz, né? Eu não vos canso de dizer as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós. Capítulo 3, versículo 1 diz: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Lá no capítulo 1, Jesus se apresenta para João e ele apresenta várias qualidades dele para João. E aí ele vai pegar essas qualidades e vai dividir em cada uma das cartas. Aqui ele pegou 2 qualidades de Jesus. Jesus é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, ele tem a plenitude de Deus, que se você ler lá no livro de Isaías, vai falar sobre as 7 manifestações do Espírito de Deus. E além dele ter os 7 Espíritos de Deus, olha que interessante, ele possui as 7 estrelas. Já aprendemos que as 7 estrelas são 7 pastores das 7 igrejas da Ásia Menor. Então, Jesus chama os pastores daquelas igrejas de estrelas. São as minhas estrelas. Então, uma figura de linguagem para representar o valor que aqueles pastores têm diante de Deus. No verso 2, ele diz: Sejam vigilantes e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ainda no verso 1 diz assim, eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Então o que Jesus está dizendo? Vocês acham que vocês creem, mas vocês estão mortos. Vocês não vivem. Vocês não vivem a minha vida. Então ele faz uma exortação para aquelas pessoas da igreja que não creem nele. Quando ele fala assim, vocês têm nome de que vive, daqui a pouco você vai ouvir essa expressão nome. O nome significa aquele que tem a presença de Deus, aquele que tem o nome de Deus, aquele que tem a graça de Deus, ok? Então a presença de Deus aqui aparece como nome. Então vocês acham que vocês têm um nome, mas não têm. Vocês acham que vocês são de Deus e não são. Então Jesus já começa exortando essa igreja de uma maneira muito forte. Vocês acham que tem nomes, mas eu conheço as suas obras. Eu conheço as coisas que vocês fazem, que não agradam a Deus. A pessoa que ela é de Deus, ela faz as coisas de Deus. As pessoas que não são de Deus, elas não fazem as coisas de Deus. Logo, elas não têm o nome de Deus. Tá entendendo? Sejam vigilantes, porque muitos de vocês estavam para morrer. E muitos de vocês morreram. Então aquela igreja, ela viveu uma grande perseguição. E muitas pessoas daquela igreja morreram. Tá bom? Então você tem que entender que Jesus está falando de uma época, de um período, de uma grande tribulação que aquelas igrejas estavam passando, e muitos irmãos pereceram, mas muitos irmãos iriam morrer. Olha o que ele diz. Mas vocês não morreram
porque eu achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Jesus olhou para aquelas pessoas e viu que elas estavam em sintonia com o Evangelho, e por estarem em sintonias com o Evangelho, Jesus preservou eles da morte. Interessante isso. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Vocês receberam a palavra, vocês ouviram a palavra. Guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Então essa expressão que aparece, virei sobre ti como um ladrão, é uma expressão que representa a vinda de Jesus. Jesus já usou essa expressão lá nas porções apocalípticas de Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 13, que são as pequenas escatologias do Evangelho. Se você ler lá, essa expressão vai aparecer. Virei como um ladrão. Porque a gente não sabe que hora que o ladrão vai vir. Eu acabei de abrir a janela agora. Se eu soubesse que o ladrão viria agora, você acha que eu estaria com a janela aberta? De modo nenhum. Eu fecharia a janela. Então essa é uma figura de linguagem para que o cristão permaneça em Cristo, independentemente do que ele esteja vivendo, independentemente do que ele esteja passando, porque a vinda de Jesus o cristão não sabe quando irá acontecer. Então nós temos que manter a nossa vida, o nosso coração em santidade o tempo todo, porque a hora de Jesus ninguém sabe. Pode ser a qualquer momento, pode ser agora, pode ser que eu não termine essa mensagem, pode ser que no meio dessa mensagem Jesus volta e estabelece o seu reino eterno. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, pois são dignos. Olha que interessante. Pois são dignas disso, dignos do Evangelho, dignos de andar de branco comigo. O que é o andar de branco? O que é as vestes brancas? É a santidade, é a salvação. Tem pessoas aí em Sardes que não andam em conformidade com o Evangelho. Esses não são meus. Mas tem algumas pessoas aí em Sardes que andam comigo, que andam na minha presença, que andam em santidade. Esses andarão comigo na eternidade porque elas foram dignas de caminhar na eternidade comigo. Jesus continua. O que vencer será vestido de vestes brancas. É uma batalha. A fé cristã, a fé em Deus é uma luta constante. Diariamente nós lutamos contra o pecado. Diariamente nós lutamos contra o diabo. Diariamente nós lutamos contra a carne. Diariamente nós lutamos contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores do mundo poderoso, do mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal, diz Paulo em Efésios capítulo 6. Nós temos que lutar. E aquele que vencer, olha só, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma, aqui aparece mais uma figura de linguagem maravilhosa, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Eu, Jesus, vou confessar o seu nome. Vou dizer o seu nome para Deus, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Observe uma coisa. Deus criou os seres humanos. Todos os seres humanos é criação de Deus. Mas todos pecaram, diz Paulo, e destituídos estão da glória de Deus. Toda a humanidade está afastada de Deus. Nada do que eu faça, nada do que você faz, vai fazer com que você se aproxime de Deus. Nós estamos completamente alienados de Deus. Um dia nós vamos morrer. E um dia nós vamos ressuscitar. Quando nós ressuscitarmos, nós ressuscitaremos diante do trono de Deus. Diante desse trono, toda a humanidade será condenada.
O destino da humanidade é a condenação. O destino do homem é, é a condenação eterna, porque o homem pecou. Israel, quantos pecados o homem tem que cometer para ir para o inferno? Um. Se você cometeu um pecado, você está condenado ao inferno, à danação eterna. Porém, Jesus chamou algumas pessoas pelo nome. Escreveu o nome dessas pessoas no livro da vida. E no dia do juízo, Jesus vai chamar o nosso nome. Jesus vai falar: Israel, Jaelson, Natiele. E quando ele chamar o nosso nome, nós seremos salvos. Nós entraremos no reino dele. Por isso que lá no Evangelho, Jesus conta uma história que é o seguinte: muitos farão milagres em meu nome. Muitos expulsarão demônios. E eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não conheço vocês. Então o nosso nome vai ser dito da boca de Jesus. É Jesus que vai dizer: este é meu, este não é meu. Quem é este? Aqueles que não são de Deus, nem o nome deles será pronunciado diante de Deus. Jesus não vai nem pronunciar o nome dessas pessoas. Então, é uma carta que exorta a igreja de Sardes a permanecer fiel em Deus, a vigiar. Vigiar porque Jesus está voltando. Então nessa carta, o grande tema dessa carta é a vinda de Jesus e a vigilância dos santos diante dessa vinda. E ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora é a carta mais bonita de todas. São 7 cartas. 4 cartas Jesus exorta, elogia e dá direções. 2 cartas Jesus só elogia. É a carta de Esmirna e a carta de Filadélfia. E tem uma igreja que é a última, que eu vou deixar para nosso próximo encontro, que Jesus só critica, só tem coisa errada nessa igreja. E essa igreja aqui, das 2 que Jesus só elogia, eu acho que é a carta mais bonita, é a carta mais profunda, e é a carta mais completa no sentido de temas que aparecem. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então Jesus já começa dizendo, né? Eu sou santo, eu sou verdadeiro. E eu tenho a chave de Davi. O que é a chave de Davi? A chave de Davi é a autoridade sobre todas as coisas. Jesus, ele tem poder sobre tudo e todos. Jesus criou tudo, sustenta tudo, está salvando tudo e entregará tudo nas mãos do Pai. Quando diz que ele tem as chaves de Davi, é que ele tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus manda em todas as coisas. Jesus ordena o que ele quiser ordenar, a hora que ele quiser ordenar. Porém, ele pegou essa autoridade e colocou sobre os ombros da igreja. A igreja de Jesus, ela tem poder de dizer: este enfermo, que ele vai ser curado em nome de Jesus. Essa pessoa, ela será salva em nome de Jesus. Não é à toa que a expressão chave de Davi aparece nesta carta que Jesus escreve para uma igreja fiel. Essa igreja fiel tem a chave de Davi, que é a chave de Jesus, que é a autoridade de Jesus. Toda pessoa que é igreja, ela tem a autoridade de Deus. Esses dias eu conversava com algumas pessoas sobre a questão dos demônios, sobre as manifestações demoníacas. E eu disse para algumas pessoas: olha, eu não tenho medo dos demônios. Se aparecer uma pessoa endemoniada aqui, eu vou orar por ela agora e o demônio vai embora.
Eu tenho medo de uma pessoa que está sem demônio. Porque essa pessoa que está sem demônio não obedece a Cristo. Se a pessoa que estiver com demônio, eu vou olhar para ela para sair desse espírito, desse corpo, em nome de Jesus. Porque Jesus tem todo o poder, tem toda a autoridade. E o poder e a autoridade de Jesus, ele está sobre a igreja de Jesus. Ok? Então quando fala aqui, olha, o que é verdadeiro, o que é santo, o que tem a chave de Davi. Jesus tem a chave de Davi. Ele abre as coisas e ele fecha as coisas. E as coisas que Deus abriu, ninguém fecha. E as coisas que Deus fechou, ninguém abre. Ok? É a autoridade de Deus. Aí Jesus começa elogiando a igreja. Eu sei as suas obras. Eis que diante de ti, observa, eu pus uma porta aberta. E ninguém pode fechar essa porta. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vou te explicar tudo isso aqui rapidinho. Ó. O que é ter uma porta aberta? É que Jesus colocou a evangelização em total disposição para aquela igreja. Aquela igreja, ela tinha um campo de evangelização aberto diante deles. Tem uma passagem lá na carta de Paulo, que Paulo fala assim, olha, eu queria estar aí e encontrar uma porta aberta. Tem um momento que Paulo fala assim, ó, eis que o Senhor abriu uma porta para nós. Então essa figura de linguagem, ter uma porta aberta, é ter o coração das pessoas aberto para receber o evangelho. Ter a porta aberta é quando você prega e as pessoas recebem. É quando você prega e as pessoas ouvem. É quando uma igreja está estabelecida em um lugar e as pessoas querem estar na presença de Deus. A igreja de Éfeso, ela tinha uma porta aberta. Uma porta para a evangelização. Ela estava cumprindo a missão principal da igreja, que é levar o evangelho. Tem um missionário chamado David Livingstone. Ele escreveu uma coisa muito bonita. Ele disse assim, ó, Deus só teve um filho e fez dele um missionário. Bonita essa frase, né? Deus só teve um filho e fez dele um missionário. Então o que Jesus é? Jesus é um missionário. Jesus é um pregador. Jesus é aquele que lá anunciou o evangelho a todas as pessoas. E a igreja de Jesus faz a mesma coisa. A ideia da igreja é ser um antro de missões. Se a igreja não faz missão, ela não é uma igreja, ela é uma falsidade. Existem muitas igrejas, entre aspas, que as pessoas se reúnem para falar de Jesus, para falar da política, para falar da moda, para falar da vida das pessoas. Infelizmente, essas igrejas não são igrejas. A igreja, ela só é igreja se ela prega o evangelho. Se a igreja pregou o evangelho, ela é uma igreja. Então Jesus está dizendo aqui, ó, eis que eu pus diante de ti uma porta aberta. Vocês estão pregando o meu evangelho. E por pregarem o meu evangelho, vocês estão sendo aprovados por mim. Entendeu? A igreja de Jesus é uma igreja missional. Se a igreja não prega a palavra, ela não é uma igreja. Se você foi na igreja uma semana, e o evangelho não foi anunciado, aquele grupo de pessoas deixou de ser uma igreja. É comum isso acontecer. Eu já vi isso acontecer em algumas igrejas. Você vai no culto e as pessoas falam de tudo. Você pode pegar a Bíblia e ler a Bíblia e falar de tudo e não pregar o evangelho. Você pode ler aqui, fazer um monte de cambalhotas hermenêuticas, interpretar e mostrar. Esses dias eu estava com uma pessoa e a pessoa falou assim comigo, por quê? Porque Deus, ele criou os demônios, e existem 7 infernos, e existem 4 céus, e existem os demônios e tal.
E eu fiquei pensando, gente, onde esse discurso todo dessa pessoa está evangelizando alguém, está fazendo a missão da igreja? Então, quando Deus coloca essa palavra aqui na igreja de Éfeso, essa palavra é para mim e para você, para que possamos ser uma igreja missional. Vamos supor, hoje eu fui na igreja, participei do culto, meu pastor pregou o evangelho, graças a Deus. E se ele não tivesse pregado o evangelho, eu estou aqui pregando o evangelho, graças a Deus. Então o tempo todo a gente tem que ter essa porta aberta, buscar essa porta aberta para a pregação do evangelho. Porque para algumas igrejas a porta estava fechada. Muitas igrejas não conseguiam pregar por causa da imensa tribulação que estava sobre eles. E agora a gente vai ler o texto que fala sobre essa tribulação que há de vir. Só que antes, olha só o que diz, ó, versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Que coisa mais bonita. Jesus diz que ama a igreja. Jesus diz que ama eu e você. Nós, em primeiro lugar, nós somos amados de Deus. Mas Deus, ele não ama a sinagoga de Satanás. O que é a sinagoga de Satanás? Exatamente, Jaelson. A sinagoga de Satanás é os que se dizem cristãos e não são. Quando o texto diz assim, olha, aos que se dizem judeus e não são. Você tem que ir lá em Paulo. Paulo fala assim, olha, o judeu é aquele que é interiormente, não exteriormente. Então havia na época de Paulo muitas pessoas que iam lá, faziam a circuncisão, iam lá, guardavam os sábados, iam lá e cumpriam as leis de Deus. E diziam ser cristãos, diziam ser judeus, diziam ser de Deus, mas o coração deles não pertencia ao Senhor. O coração deles não era do Senhor. E Jesus está dizendo assim, olha, eu vou trazer essas pessoas, elas vão se prostrar diante dos seus pés e vão saber que eu amo você. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Essa palavra ela é muito profunda. Hoje em dia, o que a gente tem de sinagoga de Satanás não é brincadeira. Entra aí na internet. Quantas pessoas estão na internet nesse exato momento falando de si mesmos? Falando mal do outro, falando mal da igreja do outro. Pessoas dizendo, em nome de Deus, um monte de blasfêmias. Pessoas em nome de Deus falando um monte de bobagens. Esse dia eu estava aqui na internet e eu não sei por que esses vídeos ruins aparecem pra gente ouvir. Tinha um cara andando assim numa piscina, todo bonito, todo chique assim, com o cabelo penteado, assim, forte, dizendo assim, olha, Deus está dizendo para você que Ele está curando você de uma dor de cabeça. Isso é um recado de Deus para a sua vida. Gente, isso é de uma idiotice fora do comum. Se Deus quiser curar você de uma dor, Ele vai curar a hora que Ele quer, no momento que Ele quiser. Ele não vai precisar falar com alguém da internet para falar com você que você será curado dessa dor de cabeça. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Vocês todos que estão me ouvindo aqui agora. Eu sou o profeta de Israel. Labachur e Abachai. Amanhã você vai acordar em paz. Amém? Você recebe? Isso é usar o nome de Deus em vão. Isso é usar o nome de Deus de modo indevido.
Agora, a mesma coisa eu posso dizer com bastante humildade, com carinho, com atenção. Dizer assim, olha, irmãos, vocês que estão me ouvindo, eu desejo que amanhã você viva bem. Eu desejo que amanhã você tenha um dia bom. Eu quero, em nome de Jesus, pedir a Deus que abençoe você. Tá vendo como é que muda? Estes da sinagoga de Satanás, depois eu vou falar sobre o falso profeta. Na hora que eu chegar lá no falso profeta, eu vou ampliar isso para você. Mas o que faz a sinagoga de Satanás ser a sinagoga de Satanás é a popularidade. A sinagoga de Satanás é a sinagoga de Satanás porque eles buscam o ser... eles buscam o ser popular e manifestar o ato de se autopromover. Quando eu digo assim, olha, eis que Deus, amanhã, em nome de Jesus, vai curar a sua dor de cabeça, você não precisará tomar o Dorflex. Amém? Toma posse, irmão, porque eu estou profetizando sobre a sua vida. Tudo isso é chamar atenção para mim. Tá entendendo? É diferente de orar a Deus e falar, olha, que Deus abençoe a sua vida. É diferente quando uma pessoa chega para você e fala assim, fulano, ore por mim, porque eu estou doente. Aí você ora pela pessoa. Quando o outro vai até você, na sua direção, pedindo para que você use a graça de Deus, peça para que Deus abençoe a sua vida, é diferente. Quando o outro se impõe sobre a sua vida, eis que te digo, servo de Deus, serva de Deus, o Senhor vai abrir uma porta esses dias. Toma posse. Tudo isso é da sinagoga de Satanás, porque a sinagoga de Satanás deseja se autopromover. Lá na carta de Paulo aos Gálatas, tem uma parte muito linda. Ele fala assim, olha, eles querem que vocês praticam o judaísmo para ter uma vantagem sobre vós. Porque eles têm experiência no judaísmo. Vocês não precisam praticar a fé judaica, porque vocês foram salvos por Jesus Cristo. Paulo dizendo aos Gálatas. Mas esses caras que vieram aqui pregar o judaísmo, eles querem que vocês comecem a praticar o judaísmo, porque eles têm mais experiência no judaísmo, e na hora que vocês começarem a viver o judaísmo, eles vão dizer assim, olha, vocês têm que sujeitar a nós, porque a gente sabe mais que você. Ou seja, o falso profeta, a sinagoga de Satanás, quer ter uma vantagem sobre o outro. E o evangelho, ele está para remover toda e qualquer vantagem que o homem tem sobre o outro homem. No evangelho, todos nós somos irmãos em Cristo. Quem é o pastor da sua igreja? O seu irmão em Cristo. Quem são os diáconos da igreja? O seu irmão em Cristo. Quem são os líderes evangélicos? O seu irmão em Cristo. Se um líder evangélico, se um diácono da igreja, se um pastor da igreja acha que há algo mais do que isso, ele já se perdeu na fé. Olha esses caras que estão na mídia, dessas igrejas poderosas. Eles falam como se eles fossem donos de Deus, donos da verdade. Eles são sinagogas de Satanás. Essas pessoas que cobram para terem outras igrejas. Ah, você quer ter uma filial da nossa igreja? Pague tanto. Esses caras, eles são sinagogas de Satanás. Eles não pertencem a Deus. Porque aqueles que são de Deus amam o próximo, independentemente de que o próximo seja. Independentemente de como o próximo está vivendo. Ele ama e ponto final. Por que ele ama? Porque ele é amado de Deus. Olha só. Versículo 9. E não eles se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Por que eu amo você? Porque eu salvei você. Você é fruto do amor que eu tenho. E agora você vai amar o outro. Sem querer, sem desejar, sem ter a motivação de ser maior que o outro. De ganhar alguma coisa em cima do outro, tá ligado? Versículo 10. Agora vai ficar mais bonito ainda, olha. Jesus diz, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam a terra.
virá sobre o mundo uma grande tribulação. Uma grande tribulação. A grande tribulação é um tema da Bíblia. A Bíblia fala de muitas tribulações. O tempo todo a gente passa por uma tribulação. O Covid-19 foi uma tribulação. Uma grande tribulação. Mas no final, antes de Jesus vir, quando Jesus estiver quase voltando, vai haver um período de grande tribulação. De grande tribulação. Quando fala assim, olha, eu te guardarei da tentação que há de vir sobre o mundo todo, tem pelo menos duas interpretações. Os pré-tribulacionalistas, o que é um pré-tribulacionalista? O pré-tribulacionalista é aquele que crê que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Beleza? Quando o anticristo vier, a gente vai falar do anticristo. Calma, lá no capítulo 13 a gente vai falar do anticristo. Mas quando ele vier, ele vai estabelecer uma grande tribulação sobre o mundo. Os cristãos pré-tribulacionalistas acreditam que Jesus vai arrebatar a igreja antes do anticristo se manifestar. E quando está dizendo aqui, olha, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, eles estão falando que isso aqui é o arrebatamento da igreja. Ok? Tem os teólogos, que são os teólogos midi-tribulacionalistas. Estes dizem o seguinte, o anticristo vem e vai ter a grande tribulação. 3 anos e meio da grande tribulação é paz. E 3 anos e meio da grande tribulação é tribulação. Beleza? Jesus vai arrebatar a igreja quando o anticristo começar a parte tensa da grande tribulação. Os cristãos vão passar os 3 anos e meio com o anticristo aqui. Aquele tempo do anticristo de paz, na verdade, falsa paz, os midi-tribulacionalistas, eles acreditam que a igreja vai estar aqui nesse período. Os pós-tribulacionalistas acreditam que Jesus vai arrebatar a igreja depois da grande tribulação. E esse também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, significa que os cristãos que estiverem vivendo a grande tribulação serão protegidos por Deus nesse período. Não é que eles simplesmente vão perecer na grande tribulação. Não é que Jesus vai pegar eles, vai esconder eles espiritualmente. Não. Eles vão estar aqui na grande tribulação e enquanto eles estiverem aqui, Jesus vai protegê-los desse período. Ok? Então tem pelo menos 3 maneiras da gente entender esse texto. Jesus vai nos livrar da grande tribulação antes de começar. Jesus vai nos livrar da grande tribulação e a gente vai passar 3 anos e meio com o anticristo aqui, no meio da grande tribulação, Jesus nos livra. E Jesus nos livra da grande tribulação no sentido de não deixar com que as dores da tribulação aflijam a nossa alma. Não deixar com que a grande tribulação leve a nossa alma ao desespero. Quando Jesus, não é o apóstolo Paulo, quando Jesus fala da grande tribulação, ele usa uma expressão muito profunda. Ele fala assim, olha, naqueles dias os homens desmaiarão de medo da perspectiva das coisas que há de vir. As coisas que vão vir e que o homem está vendo que vai vir é algo tão terrível que o homem, não é a mulher, é o homem, vai desmaiar de medo diante das coisas que estão para acontecer sobre o mundo. Quando a gente for falar, a gente vai falar da questão do sangue, né? Tem uma passagem aqui no Apocalipse que Jesus fala assim, olha, eis que eu vi o sangue até o freio dos cavalos. Ou seja, é tanta gente morrendo no período da grande tribulação, é tanto sangue sendo derramado, é tanta morte no mundo, que o sangue invadiu a terra inteira, chegando até os freios dos cavalos. Ok? Então tem pelo menos 3 formas da gente encarar isso. Caminhando para o final, Jesus diz assim, olha, eis que venho sem demora.
Essa expressão, venho sem demora, é a mesma expressão que ele usa lá na carta a Sardes. Venho como um ladrão. Venho como ladrão e venho sem demora. Aqueles que estiverem neste período vão experimentar salvação em Cristo. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Essa coroa é o símbolo da salvação que Jesus vai nos dar. E Jesus pede para nós guardar essa coroa que ele nos deu. Não jogar a coroa em qualquer lugar, não deixar a coroa de qualquer forma. Ou seja, guardar a coroa significa manter a salvação. Você manter o seu coração vigilante, você orar a Deus, você ler a palavra de Deus, você fazer o jejum, você congregar na igreja. Agora é a parte mais linda do texto, olha. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu disse para você lá no nosso primeiro encontro que o apóstolo João, no Apocalipse, ele vai contar a mesma história 7 vezes. Aqui ele terminou de contar a história. Ele falou de Jesus, da vinda de Jesus, do que Jesus faz nessas igrejas todas, da grande tribulação que vem sobre o mundo todo, da vinda de Jesus e da Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém, ela desce do céu para a terra. Jesus está antecipando o ensino da salvação eterna que vai aparecer lá no Apocalipse capítulo 20, 21, 22. Depois, Jesus vai dar os detalhes da Nova Jerusalém. Aqui é como se fosse... Sabe quando você assiste uma série, um filme, e tem aquelas primeiras cenas mostrando o que vai acontecer? Jesus está mostrando o que vai acontecer. Sabe quando você assiste um filme e não tem um resumo na Netflix? Sabe quando você vai assistir um filme e tem o trailer? Aqui é o trailer do Apocalipse. Tá entendendo? Essas 2 cartas que eu li para vocês, é como se... As 7 cartas, perdão, é o trailer do Apocalipse. É o que vai acontecer no final. E tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender a questão da Nova Jerusalém. Eu vou explicar aqui, quando eu chegar lá eu vou explicar de novo, e você tem que entender isso, tá? Quando a gente morrer, a gente vai estar no estado eterno. A gente vai estar lá no seio de Abraão, que está lá em Lucas capítulo 16, ok? Nós estaremos no céu com o Senhor. Alguns teólogos acreditam que quando Jesus morreu e ressuscitou, ele esvaziou o seio de Abraão e levou os crentes que estavam no seio de Abraão para o paraíso. Ok? Nós acreditamos nisso. Quando Jesus olhou para o ladrão na cruz, o que ele falou para o ladrão na cruz? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso é um lugar. O seio de Abraão é outro lugar. Está entendendo? O Hades é o mundo dos mortos. Lá no Hades existem 2 divisões. O lugar de tormento, que é o inferno, onde o rico foi, e o lugar de descanso, que é o seio de Abraão, o lugar que Lázaro foi. Porém, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele deu uma passadinha lá no Hades e pegou aqueles que estavam no seio de Abraão e levou para o paraíso. Quando a gente morrer agora, se eu morrer hoje, vamos supor que alguém entra aqui e me mata. Eu morri. Eu fecho os olhos aqui e abro os olhos no paraíso. Eu vou estar com Jesus no paraíso. Ok?
Só que essas pessoas que estão no paraíso agora, por exemplo, seu pai que morreu, sua mãe que morreu, seu avô, sua avó que morreu, seu filho que morreu em Cristo, nesse momento está no paraíso com Jesus. Está no paraíso com Jesus. Porém, todos nós vamos ressuscitar. Quando nós ressuscitarmos, aquele que está... Tem uma passagem lá em Apocalipse que Jesus fala assim, olha, e lançou o inferno no inferno. No grego, lançou o Hades na Geena. Pegou aqueles que estavam no mundo dos mortos e lançou no lago de fogo. Nós que ressuscitarmos, nós vamos ressuscitar para vivermos aonde? No estado eterno. O que é o estado eterno? O estado eterno é uma vivência de plenitude na presença de Deus. E o estado eterno, ele é na Nova Jerusalém e na terra restaurada. Tá vendo essa terra? Hoje eu moro na cidade de Contagem, na rua Coronel Antônio Benjamin Camargos, no número 321. Aqui tem apartamentos, tem uma rua, tem árvores. Perto da minha cidade tem uma lagoa, tem rios, tem cachoeiras. Quando Jesus finalizar tudo, ele vai restaurar tudo isso aqui. Ele não vai destruir a terra. A terra não será destruída. A terra será restaurada. Depois que ele restaurar toda a terra, tem coisas que ele vai eliminar, tem coisas que ele vai tirar da terra. E tem coisas que ele vai manter. Eu, por exemplo, acredito. Você acha que Jesus vai jogar fora esse asfalto bom? Ele vai simplesmente reajustar o asfalto da terra. Entende? Você acha que Jesus vai destruir as árvores lindas que a gente tem? Já viajou para um lugar e contemplou a beleza das montanhas, dos rios? Você acha que Deus vai acabar com tudo isso? Claro que não. Jesus vai restaurar tudo isso. E vai descer do céu a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém vai fundir com a terra. Nós vamos viver na terra restaurada e na Nova Jerusalém. Nós vamos poder ir à Nova Jerusalém quando quisermos, estar na terra restaurada quando quisermos, teremos a nossa morada onde Deus quiser que a gente tenha. Ok? É óbvio que o galardão faz parte dessa divisão. Jesus fala que ele vai galardoar aqueles que o serviram. Deus vai dar um prêmio para aqueles que o honraram. Você acha que quando você chegar no céu, você vai ter a mesma recompensa que Moody, o grande pregador norte-americano? Você acha que você vai ter a mesma recompensa que Billy Graham? Você acha que você vai ter a mesma recompensa de David Brainerd, de John Calvino, de Wesley, de George Whitefield? Você acha que você vai ter a mesma recompensa de Paulo? Não, cada um vai ter uma recompensa à medida das obras que fez. Ok? E esse habitar eterno vai ser na Nova Jerusalém que desce. Olha o que Jesus disse, olha. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, versículo 12. E o nome da cidade do meu Deus. A Nova Jerusalém que desce. Essa nova cidade que desce, ela vai fundir com a cidade da terra. E será um só lugar. A terra restaurada e a Nova Jerusalém. As pessoas acreditavam, na Idade Média, que quando a gente morresse, a gente ia para um céu etéreo, nossas asinhas iam ficar voando, e a gente ia ficar o tempo todo, santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e ficar lá só adorando, adorando. Não, isso não vai acontecer. Quando você morrer e ressuscitar e entrar no estado eterno, nós vamos ter uma vida eterna. Nós vamos trabalhar para Deus.
Nós vamos nos alimentar de coisas que tem lá Nova Jerusalém. Nós vamos alimentar de coisas que tem aqui. Porém, tudo restaurado. Nós vamos servir a Deus. Nós teremos uma vida diária. Nós vamos nos conhecer lá. Eu vou lá na sua casa. Vou lá na casa do Jaelson. E aí, Jaelson, como é que você está? Estou bem, estou servindo a Deus, Israel. Em glória, sem pecado nenhum, em santidade plena. Vamos falar da nossa vida, como é que é a nossa vida. Claro que a gente não tem os detalhes de como será a vivência lá, mas lá terá uma vida. A palavra de Deus diz que nós seremos ministros de Deus no novo céus e na nova terra, na nova Jerusalém que desce. Então teremos os momentos de adorar a Deus, teremos os momentos de glorificar a Deus, mas nós teremos uma vida de serviço a Deus eterno. Eterno. Amém? Então que você fique com essa palavra, que você guarde isso no seu coração e até o nosso próximo encontro. Beijo.